Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só questões de sistema métrico, caso você precise dar aí uma reforçada nessa matéria. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Uma área retangular de 30 km² será reflorestada e, para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. O número de árvores que serão plantadas nessa área será... Então, eu quero saber o número de árvores que serão plantadas nessa área. É o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que uma área retangular de 30 km² será reflorestada e, para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. Então se aqui eu tenho um valor em metros, eu vou transformar esses 30 km² para metros. E como que eu faço isso? Eu vou usar o sistema métrico. Então aqui eu tenho quilômetros quadrados, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado. Então eu tenho 30 km² e eu quero chegar em metros quadrados. Então quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Então eu vou multiplicar por 10. Eu andei 1, 2, 3 casas, eu somo as potências. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, ou seja, 10 elevado à sexta potência. Então vai ser 30, eu posso fazer seguido de 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 30 milhões de metros quadrados. Então, pessoal, se está dizendo que uma área retangular de 30 km², que eu descobri que é 30 milhões de metros quadrados, será reflorestada. E para isso, os técnicos dividiram essa área em quadrados com 2 metros de lado, onde será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. Então, se eu descobrir quantos quadrados que tem essa área, eu tenho como descobrir quantas árvores serão plantadas, já que será plantada uma árvore no centro de cada quadrado. Eu tenho como descobrir isso, já que aqui está falando que serão divididos em quadrados com 2 metros de lado. Então eu vou usar a área do quadrado. Porque na fórmula da área do quadrado, eu tenho que a área ela é igual ao lado ao quadrado. E aqui está me dando o valor do lado. Então, a área ela é igual a 2 metros, então é 2 ao quadrado. E a área é igual a 2 ao quadrado é 4. Ou seja, 4 metros quadrados é a área dos quadrados. Então, eu vou dividir os 30 milhões de metros quadrados, que é essa área, por 4 metros quadrados, que é a área de um quadrado, e eu vou obter o número de quadrados, que vai ser o mesmo que o número de árvores que serão plantadas, que é o que eu quero saber. Então eu vou fazer aqui os quadrados. Então eu divido 30 milhões, ou seja, 30 seguido de 6 zeros, por 4. Então aqui, 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 é 2. 2 não divide por 4, abaixo 0. 20 dividido por 4
é 5. 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20, 0. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu acho 5 zeros na casa. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 7.500.000. Então, o número de árvores que serão plantadas nessa área será de 7.500.000 árvores. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 7.500? Não. Alternativa B, 750? Não. Alternativa C, 75.000? Não. Alternativa D, 7.500.000? 7.500.000 árvores é a alternativa D. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Eu usei aqui sistema métrico, uma conversão de quilômetros para metros, no caso quilômetros quadrados para metros quadrados, e também a área do quadrado, a fórmula da área do quadrado. Esse foi o exercício. Um eletricista dispõe de 5,8 metros de fio de cobre e, para realizar certo serviço, cortou 12 pedaços de 30 centímetros cada um. O restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um, não restando pedaço algum de fio. O número de pedaços com 27,5 centímetros é... Então, pessoal, eu quero saber o número de pedaços com 27,5 centímetros. É o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que um eletricista dispõe de 5,8 metros de fio de cobre e, para realizar certo serviço, cortou 12 pedaços de 30 centímetros cada um. Então eu vou começar aqui com pedaços de 30 centímetros. Então, pessoal, se esse eletricista cortou 12 pedaços de 30 centímetros, se eu multiplicar 30 centímetros, que é o tamanho de um pedaço, por 12, que é a quantidade de pedaços, eu vou obter a quantidade de centímetros nos 12 pedaços. Então eu vou fazer aqui 12 vezes 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E abaixo o 0. 360 centímetros nesses 12 pedaços de fio. Então está dizendo que o restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um. Então, pessoal, se eu fizer 5,8 metros de fio, que é a quantidade total que o eletricista dispõe, menos 360 centímetros, que é a quantidade de fio que foi utilizada para cortar 12 pedaços de 30 centímetros cada um, eu vou obter a quantidade de fio restante. Então aqui eu não consigo subtrair metros de centímetros. Então eu vou converter os 5,8 metros para centímetros. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então eu tenho 5,8 metros. E eu quero chegar em centímetros. Então, quando eu desloco da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10, onde 2 casas, 10 elevado à segunda potência. Então, eu posso fazer 5 e o 8, seguido de 2 zeros. 1, 2. Aqui eu tenho uma casa e vírgula, 580 centímetros é a quantidade total de centímetros que o eletricista dispõe para fazer certo serviço. Então agora eu consigo centímetros. Então eu vou fazer aqui o restante. E a quantidade de fio restante vai ser os 580
centímetros que o eletricista dispõe, menos os 360 centímetros que foram utilizados para cortar 12 pedaços de 30 centímetros. Então aqui, 0, 0, 8 menos 6, 2, e 5 menos 3, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 220 centímetros é a quantidade de fio restante. Então aqui eu tenho que o restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um. Então se eu dividir o fio restante, que é 220 centímetros, por 27,5 centímetros, que são os centímetros de cada pedaço, eu vou obter o número de pedaços com 27,5 centímetros, que é o que o problema está pedindo. Então aqui, 220 centímetros dividido por 27,5 centímetros. Então aqui eu tenho uma casa e vírgula, posso cortar as vírgulas. Ficou 2.200 dividido por 275, que é 8. 8 vezes 5, 40, deixa o 0 e vai o 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. Deixa o 0 e vai o 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. 2.200 menos 2.200, 0. Ou seja, o número de pedaços com 27,5 centímetros é de 8 pedaços de fio. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 7. Não. Alternativa B, 8. 8 pedaços é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber aqui uma conversão do sistema métrico de metros para centímetros. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. De um recipiente que continha 1,7 litro de água, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. O número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante nesse recipiente, será... Então, pessoal, eu quero saber o número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante nesse recipiente. É o que eu quero saber. Então vamos lá. De um recipiente que continha 1,7 litro de água, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. O número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com água restante nesse recipiente, será... Então aqui, pessoal, eu tenho ml. Então eu vou converter esses 1,7 litro para ml. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui o sistema métrico. Então eu tenho litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então aqui eu tenho 1,7 litro. Eu quero chegar em ml, mililitro. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Andei 1, 2, 3 casas, 10 elevado à terceira potência. Então eu posso fazer 7 seguido por 3 zeros. 1, 2, 3. Aqui eu tenho uma casa e vírgula, 1.700 ml. Então, está falando aqui de um recipiente que continha 1,7 litro de água, ou 1.700 ml, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. Então aqui, pessoal, eu tenho a água retirada. Está falando que foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma.
sempre importante saber, pessoal, é que 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 ml. Ou seja, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água ou 240 ml. Então, a água retirada vai ser essas 240 ml, foram 3 canecas. Então, eu multiplico por 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4, 12. Deixo 2 e vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Ou seja, foram retiradas 720 ml de água desses 1,7 litro de água. Então aqui, pessoal, eu tenho a água restante. Que vai ser os 1.700 ml menos a água que foi retirada, que é 720 ml. Eu vou obter a água restante. Então aqui é 0. 0 menos 2 não dá. Pego o emprestado do 7, aqui fica 6, aqui fica 10. 10 menos 2, 8. E aqui 16 menos 7, 9. 980 ml é a água restante. Então, o número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com água restante nesse recipiente, será a água restante, que é 980 ml. Eu divido pela quantidade de ml em cada copo, que é 140 ml. Eu vou obter o número de copos. Então aqui eu tenho 980 dividido por 140, que é 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4, 28. Deixo 8 e vai o 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. 980 menos 980 é 0. Então, o número máximo de copos com 140 ml cada um, que poderão ser totalmente enchidos com água restante nesse recipiente, será de 7 copos com 140 ml. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 5. Não. Alternativa A, B, 6. Não. Alternativa C, 7. 7 copos é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber essa conversãozinha aqui de sistema métrico, no caso de litro para ml. E uma coisa que é sempre importante lembrar é que 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 ml. Bom, esse foi o exercício. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços todos de comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra o fio de cobre com 2,7 metros de comprimento e foi dividido em 5 pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço e o quinto pedaço. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços, os demais 4 pedaços, todos com comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Fora de escala. A diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem, é D. Bom, pessoal, eu quero saber a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço
comprimento do segundo pedaço, nessa ordem. É o que eu quero saber. Observe aqui, pessoal, que nas alternativas eu tenho centímetros. Então eu quero saber a diferença entre o primeiro pedaço e o segundo pedaço em centímetros. Então vamos lá. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços todos de comprimento iguais entre si. Então, pessoal, eu vou fazer o comprimento total desse fio de cobre, que é 2,7 metros, menos o comprimento do primeiro pedaço, que é 1,3 metros. Eu vou obter o comprimento dos demais pedaços juntos. Então aqui, 7 menos 3, 4, 2 menos 1, 1, vírgula embaixo de vírgula, 1,4 metros é o comprimento dos demais pedaços juntos. Agora, pessoal, eu vou dividir esses 1,4 metros por 4, que são os demais pedaços, 1, 2, 3, 4, e eu vou obter o comprimento de cada pedaço. Então vamos fazer aqui. 1,4 dividido por 4, eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero, corto a vírgula. 14 divide por 40, não divide, então eu adiciono um zero, vai 0 e vírgula. Então agora eu tenho 140 dividido por 40, que é 3. 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 4, 12. 0 menos 0, 0, 4 menos 2, 2 e 1 menos 1, 0. 20 não divide por 40, então eu abaixo um zero. 200 divide por 40, que é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20. 200 menos 200, 0. Então, pessoal, 0,35 metros é o comprimento de cada pedaço. Então, eu quero saber a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço. Eu vou fazer aqui do lado a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, porém em metros. E sabendo esse valor em metros, eu tenho condições de converter para centímetros, que é o que eu quero saber. Então a diferença entre o primeiro pedaço e o segundo pedaço em metros vai ser o comprimento do primeiro pedaço, que é de 1,3 metros, menos o comprimento de cada pedaço. No caso, o comprimento do segundo pedaço, que eu descobri que é 0,35 metros. Então, menos 0,35. Então, aqui, pessoal, como é 0,35, então aqui é 1,30. Então, 0 menos 5 não dá, pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10, 10 menos 5, 5. 2 menos 3 não dá, pega o emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 12. 12 menos 3 é 9 e 0 menos 0 é 0. Vírgula embaixo de vírgula, 0,95 metros é a diferença entre o primeiro e o segundo pedaço, porém em metros. Então agora, pessoal, eu vou converter esse valor para centímetros, que é o que eu quero saber. E como eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então, eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui eu tenho 0,95 metros. Então aqui 0,95 metros
eu quero chegar em centímetros. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei uma, duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então eu vou multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu posso fazer 0,95 e seguido de 2 zeros. 1, 2. E agora eu conto aqui uma, duas casas e vírgula, uma, duas casas e adiciono a vírgula. Então, 0,95 centímetros. Ou seja, a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem, é de 95 centímetros. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 105 centímetros? Não. Alternativa B, 95 centímetros? 95 centímetros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, um exercício de contas aqui, uma subtração, uma divisão, uma subtração aqui e uma conversão de sistema métrico, no caso de metros para centímetros. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Alguns métodos de estimação do tamanho de uma multidão consideram o espaço ocupado por cada pessoa presente no evento. Considere o seguinte método que classifica a multidão nas 3 categorias a seguir. Então aqui, pessoal, eu tenho uma tabela que mostra categoria densidade. Multidões muito densas, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. Multidões densas, cada pessoa ocupa mais de 0,2 metros quadrados, até 0,4 metros quadrados. Multidões leves, cada pessoa ocupa mais de 0,4 metros quadrados, até 1 metro quadrado. Em um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas 200 mil pessoas por volta do meio-dia e 600 mil pessoas ao final da tarde. Considerando que o evento ocupou toda a avenida, que ela é retangular e possui 2,5 km de comprimento e 40 metros de largura, para a realização dessa estimativa, as multidões presentes ao meio-dia e ao final da tarde foram classificadas, respectivamente, como... E aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, eu quero saber como foram classificadas as multidões presentes. Ao meio-dia e ao final da tarde. É o que eu quero saber. Então, para isso, eu vou dividir a área dessa avenida pelo número de pessoas presentes ao meio-dia e ao final da tarde. Então, pessoal, eu vou começar descobrindo a área da avenida. Então, pessoal, em um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas 200 mil pessoas por volta do meio-dia e 600 mil pessoas ao final da tarde. Considerando que o evento ocupou toda a avenida, que ela é retangular e que possui 2,5 km de comprimento e 40 metros de largura. Então, pessoal, se é uma avenida retangular, eu vou utilizar a fórmula da área do retângulo. E a área do retângulo ela é o comprimento vezes a largura. Então, o comprimento, que é 2,5 km, e a largura, que é 40 metros. Porém, pessoal, eu não posso multiplicar quilômetros por metros. Então, eu vou converter esses 2,5 km de comprimento para metros. E como que eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico.
Então aqui, pessoal, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Então, eu tenho 2,5 quilômetros. E eu quero chegar em metros. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10 elevado a, eu andei 1, 2, 3 casas, 10 elevado à terceira potência. Então, pessoal, posso só repetir aqui, seguido de 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Ou seja, 2,5 quilômetros são 2.500 metros. Agora sim, pessoal, eu posso multiplicar metros por metros. Então, para me poder descobrir a área da avenida, eu vou multiplicar o comprimento pela largura. O comprimento, que é de 2,5 km, que eu descobri que são 2.500 metros, vezes a largura, que é 40 metros de largura. Quatro vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5, 20, deixo o 0 e vai o 2, 4 vezes 2. 8 mais 2 que foi 10. Abaixo 0. Então, 1, 2, 3, 1000. Ou seja, a área da avenida é de 100.000 metros quadrados. Então, pessoal, para mim poder descobrir como foram classificadas as multidões ao meio-dia e ao final da tarde, eu vou dividir a área da avenida, que eu descobri que é de 100.000 metros quadrados, pelo número de pessoas presentes ao meio-dia e ao final da tarde. Então eu vou começar aqui com o meio-dia. Eu vou dividir 100.000 metros quadrados, que é o tamanho, a área da avenida, pelo número de pessoas presentes ao meio-dia. Então, em um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas 200.000 pessoas por volta do meio-dia. Ou seja, é dividido por 200.000. Então, pessoal, eu tenho 100.000 dividido por 200.000. 100.000 não divide por 200.000, então eu adiciono um 0, 0 e vírgula na casa. Agora eu tenho 1, 2, 3, 1000, 1, 2, 3, milhão. 1 milhão dividido por 200.000. Então, pessoal, tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Corto 5 zeros aqui, corto 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui. Agora ficou 10 dividido por 2, que é 5. 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10, 0. Ou seja, ao meio-dia, cada pessoa ocupa 0,5 metros quadrados. E agora eu vou fazer ao final da tarde. Então, eu vou dividir a área da avenida, que eu descobri que é 100.000 metros quadrados, pelo número de pessoas presentes ao final da tarde. Então, e 600.000 pessoas ao final da tarde, ou seja, dividido por 600.000. Aqui eu tenho 100.000 dividido por 600.000. 100.000 não divide por 600.000, adiciono um 0. Vai 0 e vírgula na casa. Agora eu tenho 1, 2, 3, 1000 e 1, 2, 3, milhão. 1 milhão dividido por 600.000. Então, pessoal,
De novo, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Corto 5 zeros aqui, corto 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui. Ficou 10 dividido por 6, que é 1. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6 é 4. Então, pessoal, eu posso parar aqui. Ou seja, cada pessoa ocupa 0,1 metros quadrados. Então, as multidões presentes ao meio-dia e ao final da tarde foram classificadas respectivamente como: ao meio-dia, cada pessoa ocupa 0,5 metros quadrados. Então, vamos analisar aqui a classificação. Então, as multidões muito densas, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. Se cada pessoa ocupa 0,5 metros quadrados, não são multidões muito densas. Multidões densas, cada pessoa ocupa mais de 0,2 metros quadrados até 0,4 metros quadrados. Se são 0,5 metros quadrados por pessoa, também não são multidões densas. As multidões leves, cada pessoa ocupa mais de 0,4 metros quadrados até 1 metro quadrado. Então, cada pessoa ocupa 0,5 metros quadrados, ou seja, ao meio-dia são multidões leves. Então, as multidões presentes são leves e ao final da tarde. Então, ao final da tarde, cada pessoa ocupa 0,1 metros quadrados. Então, aqui, as multidões muito densas, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. Se são 0,1 metros quadrados por pessoa, ao final da tarde, são multidões muito densas. Então, as multidões presentes são leves e muito densas. Então, pessoal, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, multidões leves e multidões muito densas. Multidões leves e multidões muito densas. A alternativa correta é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver a questão. Bom, pessoal, é uma questão que envolve a área do retângulo e uma conversão sistema métrico de quilômetros para metros. Eu usei também duas divisões. Bom, pessoal, esse método de estimação do tamanho de uma multidão foi um método inventado por Herbert Jacobs. Então, é um método também que muitos policiais utilizam para poder determinar multidões. É bem interessante. Essa foi a questão.